Olá, muito bom estar novamente com vocês aqui no Balaio. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a participação dos cristãos, tanto no Ministério Público, na magistratura, na polícia. E é importante que o cristão ocupe todos os espaços. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que, até fazendo faculdade de Direito, e têm dúvida. Rogério, será que fazer Direito é de Deus? Claro que é de Deus, claro que é de Deus. Deus precisa de advogados, Deus precisa de juízes, de promotores, de delegados de polícia, de policiais de uma forma geral. Então o povo evangélico perdeu um pouquinho esse preconceito, sabe? Deus precisa realmente que a gente ocupe espaço. Se você não ocupar, as trevas vão ocupar. Então, por exemplo, só para que você tenha uma noção, hoje no BOPE, que ficou super conhecido no Brasil e no mundo por conta daquele filme Tropa de Elite. No BOPE, que já teve até aqui no nosso estado, já teve aqui em Minas, né, aqui na Lagoinha, já teve até na Getsemane. Existe um grupo no BOPE chamado Tropa de Louvor. É um grupo formado só por evangélicos que viajam o Brasil inteiro pregando a palavra de Deus. Então é interessante que às vezes vocês veem essas operações, né, que acontecem a toda hora, aparecem toda hora na televisão. Quando o BOPE vai sair, esse grupo de evangélicos, o que esse grupo faz? A primeira coisa que esse grupo faz é ajoelhar, pedir a bênção do Senhor, pedir a proteção do Senhor, porque sabe que eles são vulneráveis, eles são preparados, são homens que estão tecnicamente hiper capazes para fazer qualquer tipo de missão, mas se o Senhor não estiver com eles, não adianta ser preparo, não adianta ter absolutamente nada, que a morte é muito próxima. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos, a gente entenda que o povo evangélico tem que ocupar o seu espaço. Então, na polícia, principalmente, que a polícia que a gente, assim, às vezes é tão mal compreendida, a gente tem que ter homens de frente na polícia que sejam tementes à palavra de Deus. Então, também no Ministério Público, então, a função do promotor de justiça, como o nome está dizendo, é trazer a justiça, promover a justiça. Então, quando a justiça começar a ser impregnada do povo de Deus, vocês vão começar a entender uma melhora significativa no Brasil. O que aconteceu nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos temia, né, realmente a Deus, os Estados Unidos tinham uma outra capacidade, uma outra cultura, tinham menos violência. Hoje não, que eles abandonaram a Deus, o que acontece é que a gente tem visto toda hora na televisão. Graças a Deus, o povo de Deus está ocupando seus espaços. Então isso é muito importante. E você ser julgado por um juiz que conheça a palavra de Deus é completamente diferente. Não estou aqui falando mal dos meus colegas da magistratura que não conhecem ainda a palavra de Deus, nem dos meus amigos promotores de justiça que também ainda não conhecem. Mas quando você conhece a palavra de Deus, o temor de Deus vem no seu coração. Então, para você poder decidir, saber que toda autoridade, como diz a Bíblia, toda autoridade é constituída por Deus, e saber que você só está ali pela misericórdia do Senhor, isso te traz uma responsabilidade muito grande. Saber que a denúncia, quando a gente oferece, na minha área, por exemplo, que eu sou procurador de justiça e trabalho, tenho 23 anos de Ministério Público, e desses 23 anos, 22 trabalhando pelo menos na área criminal, a gente sabe que quando a gente oferece uma denúncia, dá início a uma ação penal, processa alguém criminalmente, a denúncia é como se fosse uma bomba atômica que cai na casa de uma pessoa. Então, para você fazer isso, você tem que ter uma consciência muito tranquila, porque você sabe que muitas vezes uma denúncia vai destruir uma família, porque prender uma pessoa é muito complicado, porque você está tirando muitas vezes o provedor naquela casa. Então, eu me lembro que uma vez eu fiz uma coisa que eu me arrependi amargamente, depois que eu não era cristão, mas depois que eu me lembro desse fato como cristão, um pai tinha estuprado sua filha de 7 anos de idade, aquele fato, eu estava fazendo a fiscalização na cadeia pública, e aquele pai que tinha estuprado estava preso, e ele veio na porta assim, da grade da cela, querendo conversar comigo, agoniado, porque não tinha sido ainda interrogado, já tinham se passado, né, algumas semanas, e ele chegou na porta da grade: "Ô, doutor, quando é que eu vou ser interrogado? Eu não aguento mais ficar aqui, doutor." Aí, na hora, me veio me veio o Rogério, né, não o promotor de justiça. Eu cheguei para ele e falei assim: "Meu amigo, não se preocupa não, que você não vai sair daqui tão cedo." Quer dizer, eu não tinha o direito de falar isso com ele, até como cristão, por mais que ele tivesse praticado um ato tão abominável que é o estupro, inclusive contra a sua própria filha. A gente tem que ter maturidade suficiente para ser uma autoridade constituída por Deus. Ele vai merecer, como mereceu, foi condenado, cumpriu a pena dele, mas isso a gente tem que ter limite na palavra de Deus. Quem quiser falar um pouquinho mais comigo, é só enviar um e-mail para rogerio.greco@terra.com.br ou dar uma olhadinha no meu site, rogeriogreco.com.br, ou no site da Editora Ímpetos, editoraimpetos.com.br. Até o próximo balaio, se Deus quiser. O direito nosso de cada dia. Oferecimento: Ímpetos, uma editora inteligente e de alma jovem.